Então, essa terceira live, né, que na verdade é a quarta, porque a primeira teve duas, aí teve a segunda, e essa aqui é a terceira. Só que a primeira foi dividida em duas, uma pequena e uma grande e uma menor, de 20 minutos. Então, assista esse conteúdo inteiro para você vir acompanhando, tá? Existem alguns exercícios que nós devemos fazer, tá? Eu vou ler, mas nós já fizemos outra gravação que vai ficar disponibilizado nos shorts para vocês, de como são os exercícios que nós devemos fazer, tá? Que são esses que eu vou mostrar para vocês aqui no slide, tá? Você põe aí uma música de fundo de 963 Hz, tá? Ativando o seu chácara coronário, tá? Aí você faz os rituais aí, né? O comportamento, ou protocolo, usa o nome que você quiser, para a preparação completa. Então você tem essa postura, tem as respirações, aí você vai ativar os chácaras com a meditação da luz dourada correndo pela sua medula, sentimento de gratidão e os 3 ciclos de 7 repetições de respirações, tá? Então você acompanhe aí. O momento da verdade é agora. Bem-vindo a todos, nossos guerreiros de luz, né? Que onde passa, a sombra tem que dissipar, né? Hoje marca um ponto de virada na jornada de quem crê e assumir a responsabilidade. Não basta simplesmente ter conhecimento e informação. Você tem que praticar. Não adianta você saber o exercício que você tem que fazer para você ficar forte. Se você não exercer a atividade, praticar, não vai ficar. Então vamos lá. Das lives anteriores até aqui, da live 1 e 2, nós falamos do despertar da mente para essa verdade oculta, né? E os mapas revelados, etc. E hoje nós vamos falar da prática concreta. Então, todos sejam muito bem-vindos à volta do seu despertar consciente. Porque você já era desperto consciente. Nós dormimos um pouquinho no sono da morte, na programação da Matrix. Então, durante as últimas lives, eu fiz algo muito específico para despertar sua mente para a verdade oculta, tá? E eu mostrei que você vive dentro de uma matrix de densidade material, governada por frequências baixas, que mantém a humanidade dormindo. Provavelmente muitos que estão aqui ainda não acordaram. Ei, acorda aí. Então, não é eu mostrei ou eu revelei. Foi revelado e foi mostrado. Deixa eu fazer dormir esse ego aqui e ser utilizado só porque é benéfico. Então, foi revelado que o seu corpo físico, essa carne, esses ossos, esse sangue que você tem, não é uma casa sem importância, mas é o verdadeiro templo de Deus. Um lugar mais do que sagrado que existe no universo manifestado. Eu busquei e achei uma decodificação dentre as escrituras sagradas. Então nós pegamos a Bíblia, nós pegamos a Torá, nós pegamos o Zohar, não como histórias morais de pessoas que viveram há milhares de anos, não. Nós pegamos isso como mapas anatômicos precisos, mapas que mostram exatamente onde fica a Terra Prometida, que é no seu cérebro, no meu cérebro. Como funciona a escada de Jacó, a sua coluna vertebral. O que é realmente o Cristo, que é o óleo sagrado que flui mensalmente em você. E o que significam os 7 selos do Apocalipse? Os 7 chakras que devem ser abertos
para você experienciar Deus diretamente. Muitas pessoas falam, eu falo com Deus, ele não me responde. Eu leio a Bíblia e não entendo nada. E aí, quando a gente traz um conteúdo elucidativo para tudo aquilo que você buscou, perguntou, e talvez esteja aqui a tua resposta, mais do que certamente está, é tratado com desdém. Então, cuidado. O que você é um templo sagrado. Mas vamos ser direto e urgente, tá? Hoje é completamente diferente. Porque o conhecimento sem aplicação prática é como você ter um mapa detalhado do tesouro enterrado, tá? Saber exatamente onde ele está, ter as coordenadas precisas e então nunca pegar uma pá e começar a cavar. É uma frustração pura. Já se sentiu frustrado pelas irresponsabilidades, incertezas e falta de compromisso com você mesmo? É um potencial totalmente desperdiçado. Não vamos permitir que isso aconteça, correto? Antes de mais nada, deixa a sua curtida aqui, comenta, compartilha, ajuda o nosso canal a crescer. Eu vou pedir, em algum momento dessa live, vai aparecer um QR Code aqui. Hoje é a 35ª ou 4ª live que nós estamos gravando. Não houve nenhuma doação do nosso trabalho. Muitas pessoas agregando conhecimento, reconhecendo a natureza divina de tudo isso, mas sem o mínimo de ação em gratidão para contribuir com o nosso trabalho. Mas fica a seu critério. A intenção é sua e a minha permanece, tá bom? Ninguém é obrigado a fazer nada aqui. Mas se você achar o QR Code aqui no meio dessa live, faz uma doação, ajuda a gente, tá bom? Eu realmente sei que você sentiu nessas últimas semanas, desde que você assistiu as lives anteriores, certamente você sentiu uma informação literalmente explodindo dentro de você, explodindo dentro da sua mente, criando novas conexões neurais, desafiando décadas de condicionamento. Você sentiu que talvez conceitos profundos que contradisseram, né, frontalmente tudo que pastores, padres, professores, autoridades te ensinaram desde criança. Você provavelmente ficou acordado até tarde da noite, deitado na cama, olhando para o teto, processando essas revelações monumentais, sentindo uma mistura de excitação, confusão, talvez até um pouco de medo. Porque quando o véu é removido, quando você vê a Matrix pela primeira vez, é assustador, mas é libertador ao mesmo tempo. Então vamos validar essa experiência para que a gente tenha realmente a transformação que nós estamos buscando. Talvez você tenha compartilhado essas informações com amigos, com família, apenas para ser recebido com olhares estranhos, um ceticismo, como a maioria, buscando respostas, mas não acreditando em mais nada. Ou até com certa agressividade. Isso é heresia, te disseram. Você está se desviando, hein? Alguns alertaram, né? E naquele momento você sentiu uma solidão profunda. A solidão de quem vê algo que alguns ainda não conseguem ver. Mas deixa eu te dizer alguma coisa aqui. Essa solidão é temporária, porque você não está sozinho. E milhões estão despertando simultaneamente ao redor do mundo. E você é parte dessa vanguarda. Tá? E talvez, eu até aposto que isso aconteceu, você tenha pensado assim: isso é absolutamente incrível. Eu entendo tudo teoricamente, mas a minha mente realmente se expandiu. Mas e agora? O que eu faço? O
que eu faço com tanta informação? Como eu aplico isso na minha vida diariamente? Como eu realmente elevo o óleo sagrado? Como eu descalcifico ou desobstruo a minha glândula pineal? Como eu abro os meus chakras? Como eu saio da teoria para a prática real? Talvez você tenha se perguntado isso, porque eu me perguntei. E é exatamente isso que nós vamos fazer hoje. Hoje nós não vamos falar somente de teoria abstrata, mas nós vamos também não nos resumir a conceitos filosóficos que ficam suspensos no ar, como conhecimento de enriquecimento vocabulário. Não. Nós vamos falar de uma prática concreta, um passo a passo, detalhada e totalmente aplicável imediatamente na sua vida. Para que, a partir de hoje mesmo, no momento que essa live terminar, você possa já estar praticando aquilo que nós vamos falar aqui. Mas, antes de mergulhar nesse conhecimento profundo e nessas técnicas específicas, eu preciso estabelecer algo muito importante com você. Algo que vai determinar o seu sucesso ou fracasso. E é um caminho estreito. Isso tem a ver com a diferença entre informação e transformação. O que significa informação? Existe um abismo gigantesco, um Grand Canyon espiritual entre saber algo e ser algo. Entre conhecer intelectualmente uma verdade e viver essa verdade. Visceralmente, celularmente, em cada fibra do seu ser. E a maioria das pessoas, eu diria 99% da humanidade, passa a vida colecionando informação, sem nunca passar pela transformação real. Você conhece pessoas assim? Que talvez você mesmo tenha sido em algum momento da sua vida. São pessoas que leem 500 livros espirituais, assistiram 1000 vídeos de autoajuda, participaram de dezenas de workshops, seminários. Podem citar Osho, Buda, Jesus, mestres ascensos, leis herméticas, física quântica e tudo mais. Elas sabem que devem meditar, que devem perdoar, que devem viver no presente, que são seres espirituais vivendo uma experiência material. Mas quando você olha para a vida real delas, seus relacionamentos, seus padrões emocionais, suas reações diárias, você vê que absolutamente nada mudou. Elas são as mesmas pessoas de 10 anos atrás. Só que agora com vocabulário espiritual sofisticado, para justificar os seus comportamentos antigos. Informação, ela inflama o ego. Olha o quanto eu sei. Olha o quão iluminado eu sou. Deixa eu te ensinar uma coisa. Mas a transformação, ela anula o ego. Ela despedaça o ego. Ela te reconstrói. Ela é dolorosa antes de ser libertadora. E a maioria das pessoas, quando se depara com a porta da verdadeira transformação, que exige disciplina, sacrifício de prazeres imediatos, morte de padrões antigos, confronto com as suas próprias sombras ou demônios, dá o nome que você quiser, ela recua. Ela volta para o sofá, ela abre o Netflix, ela come McDonald's, ela continua na Matrix. Porque a Matrix, por mais que seja uma prisão, é pelo menos uma prisão confortável e familiar. Todos estão lá, todos que eu conheço permanecem lá. Então, antes de prosseguirmos, um único minuto, eu preciso saber de você, se você realmente está pronto para a sua transformação. Uma transformação real. Não apenas para assistir mais um vídeo interessante, que vai fazer você se sentir espiritualmente superior por algumas horas.
mas realmente para implementar mudanças concretas na sua vida, na sua alimentação, nos seus hábitos sexuais, na sua rotina diária, nos seus pensamentos automáticos, nas suas companhias, no seu estilo de vida completo e até com quem você se relaciona. Porque eu vou ser brutalmente honesto com você. O caminho que eu vou te apresentar hoje, ele não é fácil. Ele vai exigir que você diga não a muitas coisas que a sociedade e os seus desejos carnais dizem sim. Vai exigir que você seja visto como um estranho por muitas pessoas que ainda estão dormindo. Vai exigir que você suba enquanto a massa está descendo. Mas em troca você vai ganhar algo que nenhuma quantidade de dinheiro, sexo, poder ou fama pode comprar. Você vai ganhar a liberdade real. Que talvez você tenha se esquecido de como ela é. Consciência desperta. Conexão direta com o divino. E experiência do reino dos céus. Enquanto ainda está vivo. Se você está pronto, realmente pronto, respire comigo, bem fundo, 3 vezes, respirações profundas, porque nós vamos começar após isso. Quando você respirar, inspira, pensando tudo que você quer agregar para dentro de você. E quando você expirar, expira todas as sombras, medos, raivas, demônios que você quer tirar de dentro de você. Então vamos lá. Nós falamos da disciplina, do confronto e dessa liberdade. É um processo. Uma semente é colocada na terra. Ela é adubada, ela é regada, e regada, e regada, e cuidada, e protegida, e analisada, e feita uma manutenção, um amor, atenção, intenção, força, dedicação. Então, de repente, não mais que de repente, um fruto, uma flor, e depois um fruto aparece. E ali está o início de uma promissora colheita. Assim vai ser na sua vida. Hoje, nós vamos passar por 7 áreas principais de prática. Eu escolhi especificamente o número 7, sabe por quê? Porque como você já sabe nas lives anteriores, o 7 é o nome da completude. É a completude espiritual. 7 dias de criação. O descanso faz parte da criação, antes que você questione. 7 chakras, 7 selos, 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais. Então, vamos trabalhar com esse número sagrado, tá bom? Nós vamos listar as 7 áreas que nós vamos trabalhar. Na purificação alimentar, nós vamos aprender exatamente o que colocar e o que tirar do seu corpo, para que ele se torne um condutor límpido de energia divina, não um depósito tóxico que bloqueia a luz e fica cheio de sombra, cheio de capeta. Nós vamos falar de uma descalcificação ou desobstrução ou desbloqueio da glândula pineal. Nós vamos fazer um passo a passo de ver o que é preciso para como reverter anos de calcificação e reativar esse terceiro olho, o seu portal para as dimensões além da matéria. Nós vamos falar da preservação e transmutação da energia sexual. Como usar uma força vital mais poderosa do universo para a ascensão, em vez de dispersão, em prazeres momentâneos de 10 segundos. Nós vamos falar de uma meditação e respiração sagrada. Técnicas específicas com timing exato, posturas corretas, visualizações precisas,
para você canalizar energia pela coluna vertebral. Nós vamos fazer um rastreamento do ciclo lunar, individual e pessoal. Como saber exatamente quando o seu óleo sagrado está sendo produzido e como maximizar esses 2, 3 dias críticos de cada mês durante o ano. Nós vamos falar dos movimentos físicos conscientes, yoga, alongamentos, exercícios especificamente desenhados para manter sua coluna, a escada de Jacó, flexível e desobstruída. E 7, as frequências sonoras e as vibrações. Como usar a música, mantras e sons específicos para realinhar os seus chakras e elevar a sua frequência geral. Agora, eu preciso ser claro com você sobre alguma coisa aqui. O que eu vou apresentar para vocês hoje são práticas fundamentais e intermediárias. São os alicerces necessários para a preparação do terreno. Porque existe uma hierarquia espiritual de prática. E você não pode pular essas etapas. Você não pode tentar técnicas avançadas de ativação da Merkaba se seu corpo ainda está entupido de toxinas. Se a sua pineal está obstruída como uma pedra. Se você ainda está desperdiçando energia sexual todo dia. Então vamos fazer uma antecipação para a Live 4. Essa Live 4, ela não vai ser gravada aqui no YouTube. Nós vamos fazer um evento pessoalmente. E as pessoas que comentam aqui, as pessoas que curtem aqui, que compartilham o canal, nós vamos deixar um telefone na descrição desta live, que é o telefone do nosso projeto, para que as pessoas digam, olha, eu quero participar do evento para Live 4, que vai ser gravada ao vivo, para no máximo 150 pessoas. Então você não vai ser disponibilizada no YouTube. É um material muito sagrado para a gente deixar aqui. Então você vai fazer parte de um seleto grupo. E após esse seleto grupo conhecer a Live 4 e as técnicas supremas, os exercícios de transformação total, as meditações de alinhamento direto com a essência divina, essas práticas que literalmente reconstrói seu campo eletromagnético e ativam seu veículo de luz, eu reservei cuidadosamente para a Live 4. Porque seria irresponsável da minha parte dar para você um foguete quando você ainda não aprendeu nem dirigir um carro. Com todo respeito. Então hoje, a fundação ela vai ser sólida e na Live 4 nós vamos decolar juntos. Tá bom? Então não esqueçam, você que está assistindo essa live, eu não vou anunciar em outros canais o que eu estou falando aqui para você. Porque após a apresentação da Live 4, nós vamos apresentar o projeto maior. E você vai ser um dos privilegiados a participar do projeto maior do Clube Pós, onde está incluso projeto social, startups, grandes empresas, grandes networks, eventos, viagens e uma série de outras coisas. Então, vou falar uma coisa para você aqui. Não subestime o poder do que você vai aprender hoje. Essas práticas fundamentais, elas são tão poderosas que só de você aplicar
apenas, entre aspas, o que eu vou ensinar hoje para você, durante os próximos 40 dias, de forma consistente, você já vai experimentar mudanças profundas, muita clareza mental, muita intuição aguçada, sonhos vívidos, sincronicidades aumentadas, energia física multiplicada e emoções muito mais do que estáveis, equilibradas. E as primeiras experiências são diretas de expansão da consciência. Então, antes de começarmos com esse conteúdo técnico, deixa eu ver qual é a sua intenção, o seu sentimento. Comenta aqui, fala com a gente, manda mensagem, participe, porque em breve nós estaremos presencial, mas alguns sempre permanecerão digital. Então, pela distância, condição financeira e vários outros empecilhos, que você, através desses exercícios, pode mudar toda a tua realidade. Até porque o tempo é o desdobramento da sua realidade. Faz isso então. Segue o nosso canal, curte, comenta, compartilha com outras pessoas. O Educar Mentes veio para libertar mais mentes aprisionadas por essa matrix. Então nós vamos começar pela base de tudo, o que você coloca para dentro do seu corpo. E para entender isso profundamente, você precisa primeiro entender um conceito que a medicina convencional ignora completamente, mas que os mestres espirituais e curandeiros ancestrais, ou outros nomes que você quiser utilizar, sempre souberam. A diferença entre alimentos elétricos e alimentos mortos. Isso vai além de ser saudável versus não ser saudável. Orgânico versus processado, ou vegetariano versus carnívoro. Nós estamos falando de uma distinção energética fundamental que afeta diretamente a sua capacidade de conduzir frequências superiores da sua consciência. Vamos falar um pouquinho então dos alimentos elétricos. Os alimentos elétricos, eles são aqueles que crescem sobre a luz do sol. Como assim? Ele absorve fótons, partículas de luz, e armazenando essa luz em sua estrutura celular. Quando você come uma fruta fresca colhida de uma árvore, um vegetal verde recém-cortado, uma noz crua que ainda tem seu óleo vegetal intacto, você não está apenas ingerindo calorias, proteínas e vitaminas. Você está literalmente comendo luz. Você está colocando biofótons, luz viva, nas suas células. E lembre-se do que descobrimos na live 1. Tudo é luz, em diferentes frequências. Então, quando você come luz de alta frequência, como plantas vivas, suas próprias células começam a vibrar em frequências mais altas. E o seu DNA, que funciona como uma antena cristalina líquida, começa a ressoar essas frequências elevadas. Você se torna um condutor mais límpido de energia divina. Vou falar um pouquinho desses alimentos mortos. Os alimentos mortos, eles são qualquer coisa que passou por processo que destrua a sua vitalidade original. Carne de animais que foram mortos, e ainda pior, foram mortos com terror, liberando adrenalina, cortisol, e que ficam impregnados na carne. Alimentos ultraprocessados que passaram por dezenas de etapas industriais, com conservantes químicos, com corantes artificiais, que ficaram meses e meses nas prateleiras dos supermercados, dos grandes centros de distribuição. Fast food que foi cozinhado
ou cozido em óleos reutilizados 1000 vezes, fritos a temperatura que destrói qualquer nutriente. Esses alimentos não têm luz nenhuma e têm calorias vazias. Combustível de baixa qualidade, que pode ser até que seu corpo utilize para uma energia bruta, mas que ao mesmo tempo entope aos poucos o seu sistema, acidifica o seu sangue, bloqueia os seus chakras e calcifica e bloqueia a sua glândula pineal. Vamos falar dessa alcalinidade, porque a alcalinidade ela é espiritualidade. Agora vamos para algo que parece técnico, mas ele é absolutamente crucial para o seu despertar. A maior divisão, eu senti de falar isso aqui que está fora do roteiro, a maior divisão que o sistema colocou foi colocar a ciência e a espiritualidade num caminho paralelo, separando as duas coisas, quando na verdade elas são entranhadas, elas são parte de um todo para engrenar um motor violento que você tem e eu tenho. Só que quando dessa separação consciencial, a gente inibe esse motor. Então vamos para algo que parece técnico, mas ele é crucial para o seu despertar. O equilíbrio ácido-alcalino do seu corpo, medido na escala de pH, que a escala de pH ela vai de 0 a 14. 0 é extremamente ácido, como ácido de bateria de carro, e 14 é extremamente alcalino, como soda cáustica. E o 7 é o equilíbrio, é o neutro. O corpo humano, especificamente o seu sangue, ele funciona melhor numa faixa ligeiramente alcalina, entre 7,35 e 7,45. Parece uma diferença pequena para você? Pois é, mas é tudo essa diferença. Porque se seu sangue ficar abaixo de 7 ácido, ou acima de 7,8 muito alcalino, você literalmente morre. Então o corpo luta literalmente e desesperadamente para manter esse equilíbrio. Então, está aqui o que ninguém te conta. Esta correlação direta entre o pH do seu corpo e a sua capacidade de manter as frequências elevadas de forma consciente. O equilíbrio desse pH, uma água boa, uma boa fruta, bons alimentos, cruz, a vitalidade dos fótons, das plantas vivas, da luz viva para dentro de você. Vamos lá, pensa assim, ácido é igual a denso, pesado, material e de baixa vibração. Alcalino, leve, sutil, espiritual e de alta vibração. Você fazendo essa separação, você já vai perceber. Porque quando o seu corpo está acidificado pela dieta moderna, típica de carne, de laticínios, de açúcar, de álcool processado, você literalmente está tornando o seu corpo mais denso. É como tentar transmitir um sinal de internet de alta velocidade através de cabo corroído, enferrujado. Tecnicamente ainda funciona, mas a conexão é horrível. Fica cortando, fica falhando. Se for imagem, então piorou. As imagens que você está vendo, está difícil de conectar? Está explicado para você. E as frequências, a intuição, aquela voz mansa, maravilhosa. Você está ouvindo com clareza? A responsabilidade é tua. Se sim, e a responsabilidade é tua. Se não, mérito ou frustração. É totalmente responsabilidade sua. Ele já criou tudo perfeito. Agora basta você conduzir e ser um condutor. Seus fluidos corporais, ele se torna como uma água cristalina pura, se você está criando um ambiente condutor.
A sua coluna vertebral está cheia de fluido cérebro espinal. Torna-se um canal límpido de energia Kundalini para ela subir. Suas glândulas produzem hormônios de qualidade superior. E o seu cérebro funciona com clareza cristalina. Isso não é teoria esotérica abstrata. Faça o teste. Se você testar e fizer o que tem que ser feito em você mesmo, aí você pode falar que é verdade ou que não é verdade. Porque a minha verdade ela só é boa para mim quando ela não se torna uma verdade absoluta na prática. Experimente isso, então. Passe 3 dias comendo apenas frutas e vegetais crus. Nada cozido, nada processado, nada de origem animal. Essas frutas frescas, saladas enormes, smoothies verdes, nozes cruas. No 3º dia, presta atenção como você se sente. Você vai notar pensamentos mais claros, menos névoa mental, sono mais profundo, sonhos mais vívidos, mais energia física sem cafeína, emoções mais estáveis e um senso de leveza maravilhoso. Como se teu corpo estivesse pesando menos. Isso é a alcalinização em ação. E o seu corpo está se tornando um templo verdadeiro. Agora, quais são os inimigos do meu templo? O que eu tenho que eliminar imediatamente? Vamos lá? Vamos parte a parte, que algumas pessoas certamente não vão gostar de ouvir isso, mas não estou aqui para negociar com ninguém. Isso é inegociável. Se você quer resultado real, pratique. Ou então justifique, negue, fique com a sua verdade. Quais são os 5 venenos que você precisa eliminar completamente da sua dieta? Não é reduzir, não. Não é só um pouquinho e minimizar o problema. Veneno, na menor condição de veneno, de quantidade, continua sendo veneno, tá bom? Então, é eliminar. Eu sei que é difícil, é duro, mas quem quer resultado, pratica. Vamos fazer uma analogia assim. Você sabe quando que você vai dar valor para a saúde? Quando faltar. Sabe quando você vai enxergar o valor da água com pH sem flúor, extremamente saudável para você? Quando você não puder beber água. Existem processos na vida humana, acidentes que ocorrem, que nada mais são do que lições, para você aprender isso de uma forma mais na prática, vamos dizer assim. Não espere o processo da prática. Tenha o conhecimento e pratique, com sabedoria e luz e entendimento, para que você se torne sal da terra e luz do mundo, instruindo na prática, na sua conduta, não com palavras vãs e vazias e religiosas ou dogmáticas, de libertação. Seja livre, não pela sua crença e fé tão somente, mas pela sua conduta, desde aquilo que você ingere. A fisiologia humana, ela inicia pelo ato de respirar, e ela termina pelo ato de excretar e eliminar. Então, esses processos, cuide bem, para que as engrenagens divinamente criadas e esotericamente tendo a sua função espiritual, tenha exatamente a sua função limpa e na melhor qualidade, para você manter numa excelente manutenção de fábrica a originalidade divina. Eu sei que mudar hábitos de décadas pode ser muito difícil, mas deixa eu ser bem cristalino com você. Você não pode ter um pé na transformação e outro na degradação. Suja na terra e limpa na grama. Ah, eu vou ser como a garça. Vou andar no pântano e não vou me sujar. Você não é garça.
Saia dessa imundície, porque de outra forma não vai funcionar. Então vou lá falar do selador da pineal, o flúor, o primeiro e mais importante, flúor. Nós já falamos sobre isso nas lives anteriores, mas precisa ser reforçado, porque é o bloqueio número 1 para o despertar espiritual da humanidade inteira. O flúor tem uma afinidade química específica com a glândula pineal. Ele se acumula lá mais do que qualquer outra parte do corpo. Quando ele se combina com o cálcio no ambiente úmido da pineal, forma cristais de fluoreto de cálcio, literalmente pedras que bloqueiam a função da glândula. Cientistas fazem autópsias, encontram regularmente pineais completamente calcificadas, em adultos, duras como rocha. Essa é a glândula que deveria ser o seu portal para dimensões superiores. Onde está o flúor? O flúor está em 70% da água tratada municipalmente no Brasil. Verifique na sua cidade aí. Água fluoretada. Geralmente está escrito assim. Pasta de dente comercial. Todas as marcas principais. Colgate, Oral-B, Sorriso, etc. Todas têm flúor como integrante ativo. Alimentos processados feitos com água fluoretada. Chá preto em grandes quantidades. A planta do chá absorve o flúor do solo naturalmente. Panelas antiaderentes, Teflon, quando arranhadas, alguns medicamentos psiquiátricos e até enxaguantes bucais. O que fazer então? Ações imediatas. Instale um filtro que remova flúor. Filtros comuns de carvão não servem, tá? Você precisa de osmose reversa ou destilação. Então nós precisamos encontrar filtros que faz osmose reversa e destilação. Compre pasta de dente sem flúor. Existem marcas naturais que você pode fazer de forma caseira até, com bicarbonato de sódio e óleo de coco. Evite chá preto ou limite o máximo que você puder. Jogue fora panelas de teflon arranhadas e use enxaguante natural. Sim, vão te dizer assim, as cáries são prevenidas pelo flúor. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, o que é mais importante? Dentes perfeitos e um corpo espiritualmente cego ou verdadeira visão interior? Aliás, uma dieta alcalina previne cáries muito melhor do que flúor, sem o efeito colateral de calcificar sua pineal. Vamos agora para o segundo alimento, a carne animal. A carne animal ela é portador do trauma. Eu sei que isso vai gerar resistência, como para mim também gera. Especialmente em uma cultura onde o churrasco é praticamente uma religião, né? Mas deixa eu te explicar por que a carne, especialmente carne de criação industrial, é um bloqueador espiritual macio. Eu não estou falando aqui de moralidade, de direitos animais ou veganismo ideológico. Não tem nada a ver com isso. Eu estou falando de física energética pura. Tá? Quando um animal, vaca, porco, frango, ele é levado ao abatedouro, ele sabe o que está acontecendo. Ele vê outros serem mortos. Ele sente cheiro do sangue. Ele experiencia o terror absoluto. Nesse momento de pânico extremo, suas glândulas adrenais liberam uma enxurrada de adrenalina, cortisol e muitos outros hormônios. Hormônios de estresse. Esses hormônios inundam a corrente sanguínea desse animal e ficam impregnados na sua carne, no tecido muscular, no sangue que ainda está lá. Quando você come essa carne, você está ingerindo quimicamente esse trauma. Esses hormônios entram em seu sistema.
é mais importante esotericamente. Você está absorvendo uma vibração energética. Essa vibração ela tem 2 nomes: terror e morte. Qual é o efeito disso em você? O que isso faz? Você mantém vibrando frequências de medo e terror, medo e sobrevivência. As frequências do chakra raiz mais baixo que tem, a mais densa, mantém você preso no mundo e no modo de luta e de fuga. E tem mais: carne em decomposição, que é o que ela é e começa a fazer segundos após a morte, tá? Criação em um ambiente extremamente ácido do seu corpo. Seu corpo tem que trabalhar horas para neutralizar essa acidez, roubando minerais alcalinos do seu sangue, dos seus ossos e dos seus órgãos. É por isso que culturas com alto consumo de carne têm taxas altíssimas de osteoporose, porque o corpo está desesperado por cálcio, só para neutralizar o ácido ingerido. Vamos na instrução original, que é a palavra. Em Gênesis 1:29, a dieta original dada por Deus antes da queda, está escrito assim: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, toda a árvore que dá fruto, ser-vos-ão para mantimento. A permissão para comer carne, ela veio só depois do dilúvio, depois da queda da consciência, como uma concessão temporária, não como ideal. A dieta edênica, a dieta do estado de consciência mais elevado, era baseada em plantas. Agora vamos falar de um vício, vamos falar de um veneno mais doce, que todo mundo gosta: açúcar refinado. Terceiro, esse é só o terceiro. Aí na tela, nós já estamos colocando aí seus 7 dias de limpeza. Anota aí. Nós estou falando aqui do açúcar branco cristalizado, tá? Do xarope de milho de alta fructose, de açúcar mascavo refinado e todos os açúcares isolados e concentrados. Estudos mostram que o açúcar é mais viciante que a cocaína. Ratos de laboratório preferem água com açúcar do que a cocaína quando tem a escolha. É um vício químico real. Quando você come açúcar, o seu cérebro libera um jato de dopamina, o hormônio do prazer. Você se sente bem por 10 minutos. Depois vem aquela queda, fadiga, irritabilidade, ansiedade. Então você busca mais açúcar para se sentir bem de novo. É um ciclo vicioso. Quais são os efeitos espirituais nisso daí? Além do efeito do vício físico, o açúcar ele tem efeitos espirituais devastadores. Ele alimenta literalmente células cancerígenas. Câncer se alimenta de açúcar, se alimenta de glicose. Ele causa inflamação sistêmica, que bloqueia o fluxo de energia pelos nadis. Cria névoa mental e incapacidade de concentração profunda, essencial para a meditação. Causa oscilações emocionais extremas. Você não pode manter frequências elevadas de amor, de paz, como uma montanha-russa emocional. E mais, criticamente, mantém você em busca de uma gratificação instantânea. É isso mesmo. Você se torna escravo de prazer imediato, incapaz de sacrificar prazer de curto prazo por evolução de longo prazo. Essa é exatamente a mentalidade que mantém você preso nos chakras inferiores. O que usar em vez de açúcar? Frutas inteiras. O açúcar vem com fibras que modera a absorção. Mel cru e puro
com moderação, tem propriedades antimicrobianas. Tâmaras, extremamente doces naturalmente. Estévia, adoçante natural de planta e sem calorias. E honestamente, depois de 2 ou 3 semanas sem açúcar refinado, seu paladar muda. Frutas se tornam incrivelmente doces. Você para de precisar daquele grau extremo de doçura. 4º item, álcool. Sabe o que significa álcool? O espírito que devora. Álcool, a palavra álcool, ela vem do árabe, alcohol, que significa o espírito que come o corpo. Os alquimistas árabes sabiam disso. E eles sabiam exatamente o que estavam nomeando. Álcool é literalmente veneno. O seu corpo trata ele como toxina e trabalha desesperadamente para eliminá-lo. O fígado prioriza processar álcool acima de tudo mais, interrompendo todas as outras funções de desintoxicação. O álcool também é depressor do sistema nervoso central. Ele desliga parte do seu cérebro, especialmente o córtex pré-frontal. Julgamento, decisões, inibição. É por isso que pessoas bêbadas, elas fazem coisas estúpidas que nunca fariam de forma sóbria. E quais são os efeitos espirituais? Aqui está um problema gigante. O álcool, ele destrói o álcool sagrado, o óleo sagrado. Ele destrói quimicamente o óleo crístico da tua coluna vertebral. Lembra que você tem de 2 a 3 dias por mês, quando o óleo está no seu osso sacro, esperando para ser elevado, lembra? Se você beber álcool, durante esses dias críticos, você aniquila esse óleo. Ele se degrada, ele é reabsorvido, e você perde a oportunidade de regeneração. Observa como os que são alcoólatras envelhecem rápido. Anularam seu poder de regeneração. Além disso, o álcool ele baixa a frequência vibracional de forma drástica. Você não pode manter estados elevados de meditação, de clareza intuitiva ou conexão espiritual quando está intoxicado. É fisicamente impossível. As frequências cerebrais ficam bagunçadas. Mas vamos usar as desculpas mundanas. Mas Jesus transformou água em vinho. Sim. E o que significa essa água? E o que significa esse vinho? Isso representa transformar a consciência comum, que é essa água, em consciência elevada, que é o vinho, é o espírito. Não é sobre álcool literal. Ele nunca falou de forma literal. Mas em moderação, não tem problema. E fora dos teus 2 a 3 dias. Tem problema se você está buscando uma elevação máxima. Um atleta olímpico pode beber com moderação? Pode sair da dieta com moderação? Tecnicamente pode, mas ele nunca vai alcançar a performance máxima dele. Você está treinando para as Olimpíadas espirituais. Haja de acordo aos seus interesses. E o 5º e último, os alimentos geneticamente modificados, os OGM, né? 5º e último, OGMs e alimentos ultraprocessados. Quando você muda geneticamente uma planta, inserindo DNA de bactérias, vírus ou outras espécies, você cria algo que nunca existiu na natureza. Seu corpo não reconhece como comida real. Seus sistemas digestivo e imunológico, eles ficam confusos. E energeticamente, OGMs não têm assinatura vibracional de plantas naturais. Eles são Frankensteins.
biológicos. Além disso, a maioria dos OGMs são criados para resistir herbicidas. Eles são pulverizados como glifosato, Roundup, que é comprovadamente tóxico, disruptor endócrino e possivelmente cancerígeno. O que fazer? Sempre que possível, compre o orgânico. Sei que é mais caro, mas você está investindo no tempo. E vamos falar real? Quando você elimina besteira, como fast food, álcool, doces, você economiza dinheiro para redirecionar para comida de qualidade. Priorize o orgânico, principalmente para soja. 90% é OGM no Brasil. Milho, 80% é OGM. Vegetais onde você come a casca, como maçãs, pimentões, morangos, e qualquer coisa que concentre toxinas, salsão, espinafre. Vamos falar agora dos aliados do templo. Eu vou voltar um pouquinho aqui, ó. Depois a gente segue os slides. Os aliados do templo é porque tem muito mais informação no roteiro, muito mais destrinchada do que no slide. Então, preste atenção no slide, anote os pontos importantes, mas mais importante mesmo é o roteiro, que ele está extremamente rico, eu diria milionário. Então vamos lá. Agora que falamos do que eliminar, vamos falar como priorizar, né? O que você deve comer abundantemente? É regra geral e simples. Se veio direto da natureza, sem rótulo, sem ingrediente, sem processamento, provavelmente é bom, tá bom? Então, item 1, luz solidificada, frutas frescas. Frutas são literalmente luz do sol transformada em forma comível. Uma maçã, uma laranja, uma manga, elas passaram meses absorvendo fótons, fazendo fotossíntese, concentrando essa energia solar em açúcares naturais, vitaminas, minerais, enzimas vivas. Quando você come uma fruta fresca e madura, você está comendo biofótons. Suas células literalmente acendem. Cientistas conseguem medir isso como com equipamentos sensíveis. E as frutas, elas são alcalinizantes. Mesmo as cítricas, que parecem ácidas, elas se tornam alcalinas no corpo. Hidratantes, 70% a 95% de água pura. Hidrate-se. Limpa seu trato digestivo com fibras e energiza sem causar queda. Açúcares vêm com fibra que modera a sua absorção. Quais são algumas frutas específicas para a descalcificação da pineal? Algumas frutas são especialmente poderosas para descalcificar a pineal. Limões, extremamente alcalinizantes quando metabolizados, limpadores extremamente potentes. Tamarindo contém ácido tartárico, que ajuda a dissolver fluoreto de cálcio. Abacaxi, enzima bromelina que quebra depósitos minerais. Melancia, hidratação extrema, e citrulina, uvas escuras roxas, antioxidantes que protegem a pineal. Então priorizem estas, principalmente e especialmente. E
Idealmente, você deve comer frutas sozinhas, tá? Não pegar um pouco de cada uma e comer tudo, não. Você deve comer elas sozinhas, não misturadas com outras categorias de alimentos. Mas por que isso? Frutas, você digere ela muito rápido, de 20 a 40 minutos. Se você come uma fruta depois de uma refeição pesada, ela fica presa no estômago, ela fermenta, causa gases e causa desconforto. Então, frutas é bom no café da manhã, ela quebra o de jejum, é bom noturno, é bom como algo leve e perfeito, ou como snack entre as refeições, pelo menos 30 minutos antes de você comer outra coisa. E, se possível, coma frutas da estação local, elas estão no auge nutricional, tá? Vegetais verdes, clorofila é sangue vegetal. Então vamos lá. Vegetais e folhas verdes, espinafre, couve, rúcula, alface, acelga, agrião, são ouro nutricional. A cor verde vem da clorofila. E clorofila tem a estrutura molecular quase idêntica à hemoglobina do sangue humano. A única diferença da clorofila é que ela tem magnésio no centro da molécula e hemoglobina tem ferro. Quando você ingere a clorofila, você está literalmente fazendo uma transfusão de sangue vegetal para as suas células. A clorofila ela oxigena o sangue, alcaliniza o corpo, desintoxica metais pesados, protege o DNA de radiação e tem propriedades anticancerígenas. Vamos falar alguns vegetais específicos aqui, algumas ideias de vegetais para vocês. Já já eu chego nesses 7 dias aí, tá bom? Primeiro vamos falar dos vegetais. Deixa eu ver se meu microfone está ligado aqui. Tá. Então, vamos lá. Alguns vegetais verdes particulares poderosos. Couve, um dos alimentos mais densos nutricionalmente do planeta. Literalmente centenas de fitonutrientes. O espinafre, rico em ferro e magnésio, suportam funções neurológicas e produção de energia celular. Brócolis contém sulforafano, que atinge genes de desintoxicação e protege contra a calcificação. Então, se você juntar couve, espinafre e brócolis, você tem um poder neurológico e de força espiritual muito grande. Salsão, extremamente alcalinizante e hidratante. Ele limpa os rins, que filtram toxinas do sangue. Pepino, 95% água, hidratação celular profunda.